Bom dia, vamos a mais um estudo do livro Segredos e Mistérios da Alma. Ainda no capítulo 4, na página 93, a mensagem de hoje é: vigiai e orai. O Senhor Jesus nos exorta a respeito da importância, não é da oração, primeiro da vigilância e depois a oração. Então vamos fazer uma oração, possamos crescer no entendimento e nos manter na fé nos momentos de tentações, que venhamos permanecer firmes na Tua palavra, em nome de Jesus. Muito obrigado por essa oportunidade. Digam graças a Deus. Então a mensagem está na página 93 e a mensagem é: vigiai e orai. O Senhor Jesus disse: vigiai e orai. Mateus 26, 41. Vigiar e cuidar de nós, só vigiamos algo que é muito precioso e rico, não é mesmo? As joias valiosas são guardadas nos bancos ou em caixas fortes. O dinheiro é investido em banco em que você confia. As mansões, as casas, os edifícios são vigiados por câmeras de segurança. Mas Jesus mandou vigiar o corpo. A casa e o tesouro deste mundo não mandou vigiar. Ele nos mandou vigiar o que temos de mais valioso, que é a nossa alma. O que você tem de mais valioso, meu querido, não é a sua casa, o seu carro, o dinheiro que você tem ao banco. Não, isso vai passar, você vai perder o valor. O que você tem de mais precioso está aí, ó, dentro de você, dentro de mim. É o que há de mais precioso, que é o que fala com você agora. Você pode ser uma pessoa a mais pobre deste mundo, a mais miserável, a mais feia, a mais desprezível deste mundo. Você pode ser a última das criaturas. A sua alma é tão preciosa, mas tão preciosa, que ela é disputada por Deus e pelo diabo. Você vê o valor que você tem, o valor que tem a sua alma. Deus fez a parte dele para conquistar e comprar a sua alma, ao dar a alma do seu único filho em resgate da sua alma. O diabo não deu nada. Mesmo assim, ele quer tomar a sua alma para si. Ele quer a sua alma. E ele faz agora qualquer tipo de mentira, de inventário, de coisas para poder enganar você e possuir a sua alma. Então, quando você vigia e cuida da sua alma, você está preservando-a para a vida eterna. Para você entender melhor o que eu estou dizendo, vejamos o exemplo de uma mãe que dá à luz. Ela não deixa o bebê sozinho, mas vigia e cuida dele o tempo todo. Ela teme que a criança tenha alguma necessidade e ela não esteja por perto para atender a necessidade da sua criança. A sua alma vale mais do que tudo que você tem, e você tem que decidir se ela vai viver eternamente com Deus ou no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. A salvação é tão importante que o Senhor Jesus recomendou que vigiássemos e orássemos. Quem zela pela sua própria salvação demonstra temor a Deus. Aliás, é por meio do temor a Deus e da nossa vigília permanente com respeito à nossa alma que evitamos cair em tentação. É como está escrito em Mateus capítulo 26, versos 41, que diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito, a mente, a razão, o intelecto está pronto, mas a carne, coberta que cobre a alma, ela é fraca. Mateus 26, 41. O Senhor Jesus ordenou aos discípulos que vigiassem a própria alma.
Ou seja, cada um teria de sujeitar a sua alma ao seu próprio espírito. E uma vez a alma em atenta submissão e vigilância, o espírito pode conduzi-la à oração pela necessidade do momento. Então, qual era a necessidade dos discípulos vigiarem e orarem? Aquela ordem era para Pedro, João e Tiago se mantivesse firme quando o Senhor Jesus fosse preso. Mas o que eles fizeram? Dormiram. E no momento da prisão do Salvador, Pedro sacou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Ele fez isso porque a sua alma carnal quis defender o Senhor e impedir o seu sacrifício. Tem como, né? O sacrifício do Senhor Jesus foi que nos deu direito a estarmos aqui agora em paz. O sacrifício do Senhor Jesus salvou a minha alma, está salvando a sua e vai nos salvar a todos os que nele creem. Os discípulos dormiram. Quando o Senhor convidou os 3 discípulos para orarem com ele no jardim, ele queria que, através daquele momento registrado, todos tivessem a oportunidade de testemunhar a guerra instalada dentro da sua alma. E que todos nós podemos aprender, por meio do seu exemplo, como viver. Querido, todos nós passaremos por lutas, momentos de agonia, e que temos que nos manter firmes. Por isso é que você tem que ter essa consciência. Só você pode salvar a sua alma, se você se manter firme com Jesus. Ninguém pode salvar você. Eu não posso salvar nem a minha esposa, nem os meus filhos e nem você. O que nós podemos fazer? O que o Senhor Jesus mandou nós fazer, nós pastores? Pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê no Evangelho será salvo. E para você crer no Evangelho, você tem que perseverar. Porque ele diz que nesse mundo teremos aflições, teremos luta. Sim, você vai ter luta, eu vou ter, nós teremos. Mas nós temos que crer que nós vamos vencer. Porque ele prometeu, ele venceu. E se ele venceu, nós vamos vencer. Tá? Os discípulos dormiram. O Senhor Jesus enfrentava a sua maior agonia. Você também vai, e é sozinho, hein? Quando chegar a sua agonia, você vai estar sozinho com aquilo que você aprendeu do Evangelho. Se é que você aprendeu. Se você aprendeu, ouviu, coloque em prática. Sustenta a sua fé. Sozinho, não vai ter ninguém com você. O Senhor Jesus levou 3 discípulos para estar com ele. Os 3 dormiram e ele ficou sozinho. Você pode ver, se você parar e analisar um pouquinho atrás, nos seus dias mais difíceis de vida, quando você procurou ajuda, ninguém estava próximo de você para te ajudar. Isso é normal. Você precisa de dinheiro, procura uma pessoa, fala, se você tivesse vindo ontem, eu teria o valor para te emprestar. Hoje eu não tenho. Não é assim? É assim. O Senhor Jesus esteve só. E você, eu, nós também estaremos sozinhos no dia da nossa agonia. Sozinho, fisicamente falando, porque teremos dentro de nós a promessa de Deus que nos garante a vitória. O Senhor Jesus venceu porque ele tinha a promessa de Deus dentro dele. A repreensão não veio porque eles estavam sonolentos, mas porque estavam fracos para resistir à pressão do inferno. Tão fraco que não conseguiram ficar 1 hora em oração. E o Senhor Jesus avisou. E nem 1 hora puderam velar comigo. Mateus 26:40. O próprio Filho de Deus havia passado o dia com eles, compartilhando as mesmas atividades. Se tinha alguém que poderia alegar cansaço, era o Senhor Jesus. Mas em nenhum momento ele foi vencido pelas suas limitações humanas. Vigiar e orar é uma tarefa espiritual que nos mantém conscientes dos grandes perigos que corremos de nos inclinarmos para a carne, para o pecado. Quem não viver essa vigilância, a exemplo dos discípulos, mas cochilarem na fé,
e colocará a sua própria alma em risco. Quem não vive em permanente estado de vigilância em relação à salvação da própria alma, não crê na Sagrada Escritura e nem na vida eterna. Saiba que é na hora da tentação que a fidelidade e o temor são provados, e não na maior vitória para a fé do que uma pessoa permanecer firme e fiel até o último suspiro de vida para finalmente ter a sua alma levada para Deus. Portanto, se você percebe que está inclinado para o pecado, fuja imediatamente dele. Não deixe que o seu desejo o conduza. Você tem o espírito, ou seja, inteligência, raciocínio, para proteger a sua alma por meio da obediência à palavra de Deus. Você é uma pessoa inteligente. Tudo nesse mundo tem prazo de validade, menos a alma humana, ela é eterna. Nada pode fazer deixá-la de existir. Nem a primeira morte, nem a segunda morte, que é o inferno. Nem o inferno, nem o diabo, nem Deus pode destruí-la. Se ela for lavada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, viverá eternamente com Ele na Nova Jerusalém. Mas se não for purificada dos seus pecados antes da primeira morte, sofrerá o tormento eterno na segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre. A semana que vem eu quero falar da segunda morte. Primeira morte, todos passaremos por ela, se não houver o arrebatamento. Mas a segunda morte, só aqueles que não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. Semana que vem eu vou falar com mais detalhe. Vamos fazer uma oração e o coordenador continua aí com vocês. Curva a cabeça. Deus, em nome do teu maravilhoso Filho, Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor pelos ensinamentos, pela direção, pela visão. Muito obrigado, meu Pai. Conserva o nosso nome no livro da vida, conserva a nossa salvação, para que possamos permanecer firmes até o fim e sermos levados a Ti pelos anjos, em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Semana que vem eu volto.